Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro nós temos esse triângulo ABC. Essa altura relativamente ao vértice A separa o ângulo A em dois ângulos que estão nessa relação de 2:1. Aqui ângulo x e aqui ângulo 2x. A altura mede 6 e esse segmento BD vale 3. A gente quer saber quais são os valores dos lados deste triângulo ABC, AB, BC e CA. Bom, como esses dois ângulos estão nessa relação de 2:1, uma coisa interessante que a gente sempre pode fazer é o seguinte, ó, pegar uma bissetriz aqui daquele ângulo de 2x, ou seja, aqui vale x, aqui vale x. Então, só deixa eu apagar esse ângulo de 2x, pois já o separamos em x para um lado e x para o outro. Agora, observa que esse triângulo daqui e esse triângulo, eles são triângulos congruentes. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Ângulo x, lado que é 6, que é comum aos dois triângulos, e ângulo de 90 graus. Então, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, os dois triângulos eles são congruentes, ou seja, se aqui mede 3, aqui também vai medir 3. Agora perceba que com relação a este triângulo, ele é um triângulo retângulo, em que esse cateto vale 3 e aqui vale 6. Então, usando o teorema de Pitágoras, aqui vai ter que ser raiz quadrada de 45. Raiz quadrada de 45, né? Porque 3 ao quadrado dá 9, 6 ao quadrado dá 36, 36 mais 9 dá 45, a gente precisa extrair a raiz, a hipotenusa vale raiz quadrada de 45. Ou seja, como esse triângulo ele é congruente a esse, então esta bissetriz aqui também tem medida igual a 45. Agora, podemos observar algo interessante a respeito deste triângulo. Com relação a esse triângulo, nós temos uma bissetriz. Aqui x e aqui x. Pelo teorema da bissetriz interna, se a gente falar que esse segmento aqui vale A, que é daqui até aqui, então esse segmento daqui, ó, esse lado do triângulo vai ter que ser igual a 2 vezes A. E por que isso? Porque, pelo teorema da bissetriz interna, essa bissetriz ela divide esses segmentos aqui em segmentos proporcionais. Perceba que a razão aqui ó, de 6 por 3 dá 2. Então, a razão desse por esse também tem que ser igual a 2. Logo, se aqui vale A, lá vale 2A, teorema da bissetriz interna que divide esse segmento de maneira proporcional. E agora a gente pode resolver esse problema de duas maneiras. Uma delas é por meio de teorema de Pitágoras, Ou a gente pode usar o teorema de Stuart para esse triângulo daqui, ó, como a gente fez no vídeo anterior. Aplicando o teorema de Stuart para esse triângulo, a gente descobre o valor do A, e descoberto o valor do A, a gente descobre os lados do triângulo. Mas vamos fazer um pouco diferente neste vídeo. E agora a gente simplesmente usa o teorema de Pitágoras para esse triângulo, ó. Usando o teorema de Pitágoras para esse triângulo, nós temos 4A ao quadrado é igual a 36 mais 3 mais A ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então vai ficar 4A ao quadrado igual a 36 mais 9 mais 6 vezes A mais o A ao quadrado. A gente passa o A ao quadrado para o lado esquerdo, fica 3A ao quadrado igual a 45 mais 6 vezes A. A gente pode dividir essa equação aqui por 3, vamos obter A ao quadrado igual a 15 mais 2 vezes A. Então, nós temos esta equação do segundo grau. A ao quadrado menos 2 vezes A menos 15. Isso daqui é igual a 0. O discriminante vai ser 4 menos 4 vezes 1 vezes o menos 15, ou seja, 4 mais 60 vai dar 64, ou seja, o A ele vai ser menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A, ou seja, 2 mais ou menos 8 dividido por 2. Como a gente só quer coisas positivas, então vai ficar 5, Daqui a gente tira aqui o A, ele vale 5. Então aqui a gente tem uma raiz positiva, uma raiz negativa. A raiz negativa vai ser menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E a raiz positiva vai ser 10 dividido por 2 dá 5.
Então, quais são os lados do triângulo? Bom, o primeiro lado é 2 vezes 5, 10. O outro lado, ó, é 6 mais 5, 11. E o terceiro lado a gente já tinha, que é a raiz quadrada de 45. Então, essa daqui é a nossa resposta. Os lados do triângulo são 10, 11 e raiz quadrada de 45.